mas é pela palavra que a gente tem que ser guiado, não é? A gente pode falar assim, que todos aqui são chamados por Deus. Mas e os escolhidos de Deus? Quem são? Quem é que tem certeza que o seu nome está escrito no livro da vida? É isso que significa. Não é, pastora Emília? Você tem essa convicção que o seu nome está escrito no livro da vida? Amém. Você tem convicção da tua salvação? Amém. Então essa palavra que o Senhor me deu, ela vai revelar se realmente o teu nome está escrito no livro da vida. Se realmente você está salvo. Ou se você só foi apenas chamado. Mais uma coisa, se você sentir no teu coração que você só foi chamado, mas não foi escolhido, saiba de uma coisa, você pode se tornar um escolhido. O que determina ser escolhido ou não ser escolhido? A palavra vai te revelar hoje. Porque muitos são chamados, muitos. Chamado significa aquele que recebeu um convite, convidado, convocado. Escolhido aquele que foi alvo, foi objeto da preferência, né? E meu sonho foi o seguinte, meus irmãos. Olha, eu estava numa sala mais ou menos desse tamanho aqui, ó. Só que não tinha essas repartições que tem aqui, ó. Era uma casa, mas tinha um salão, uma sala bem ampla, que nem aqui é a igreja. Era como se fosse a igreja. Mas sem essas repartições. Era um salão quase que quadrado. Nesse salão cabia mais ou menos umas 40 pessoas ou mais. Não sei precisar quanto. Mas interessante, sabe o que é? É que uma mulher que eu nunca conheci, eu nunca vi na minha vida, ela me convidou para entrar nesse salão. E ela foi chamando várias pessoas, convidando muitas pessoas. Ali aquele salão ficou cheio. Cada cadeira ficou ocupada. Tinha cadeiras igual essa aqui. E mais interessante, meus irmãos, é que eu não conhecia ninguém. Eu não conhecia a mulher que me convidou. Eu não conhecia as pessoas que foram convidadas. Mas elas foram se sentando ali. Enquanto eu pensava, olhava assim para o rosto das pessoas, não via ninguém conhecido. Aí passou um certo tempo. Aí eu pude perceber que metade daquelas pessoas que tinham chegado ali, elas foram embora. Permaneceu somente a metade. É uma coisa interessante que dessa metade que ficou, eu pude distinguir realmente dois grupos diferentes ali. Eu não podia afirmar com toda certeza, mas um grupo eu vi que era de crentes em Jesus Cristo. E outro grupo era de não crentes em Jesus. Dois grupos. Um de crentes e outro de não crentes. Daquele grupo grande, maior que tinha, sobraram um grupo menor. E desse grupo menor, dois grupos. E desse grupo menor ainda de crentes, tinha um grupo menor ainda. Essa mulher que tinha convidado apontou assim para um lugar assim, falou, elas são as filhas da irmã Hélida. Eu falei, meu Deus do céu, eu não conheço nem os filhos da irmã Hélida, eu só conheço a irmã Hélida. Mas que eu falei do sonho do pastor Paulo. E aí, sabe, coisa interessante aconteceu? Eu falei assim, e agora, né? O que vem a ser tudo isso? Aí essa senhora, essa mulher que tinha me convidado, ela falou assim, agora você vai ministrar sobre a vida dessas pessoas. Você vai pregar a palavra para essas pessoas. Eu falei assim, só que eu não conheço essa mulher, mas ela me conhece. Você vai ministrar sobre a vida dessas pessoas. E eu falei, e agora? O que eu falo para essas pessoas? Sabe quando você não tem nada? Você foi ali, você nem sabia o que ia acontecer. E de repente você vai pregar sobre a vida dessas pessoas. Eu falei, e agora? O quê? Aí foi como se o Senhor falasse no meu coração. Ministra isso, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Aí eu fui meditar nesse sonho, meus irmãos. Olha, muitos são chamados. Aquela casa, aquele salão estava cheio, todos eles foram convidados, foram chamados. Daquele grupo saiu um grupo menor ainda, dos crentes e dos não crentes. E dentro dos crentes ainda tem um grupo menor ainda que são os escolhidos. Os irmãos entenderam isso daí? Às vezes você fala assim, mas eu aceitei Jesus Cristo. Eu sou escolhido. Só Deus sabe. Porque tem muitas pessoas que recebem a Jesus, mas receber Jesus é você ter um compromisso com Jesus. As pessoas recebem Jesus, mas só quer Jesus como pastor, não quer Jesus como Senhor. Então você ter
o pastor na tua vida, você primeiro tem que ter o Senhor como seu pastor. É o Senhor em primeiro lugar. Senhor, sinal de obediência, de submissão ao Senhor. Aí se você tiver na tua vida Deus como teu Senhor, aí você vai ter também o Deus como teu pastor. Então, dentro, aqueles que foram chamados no grupo menor. Dentro do grupo menor, um grupo menor ainda, simbolizado pelas filhas da Emanuele. Então, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E todos os seres humanos dessa terra, eles são chamados, eles são convidados, eles são convocados a participarem de uma grande festa. Uma festa chamada Festa da Salvação. A Bíblia ela compara a salvação como se fosse uma grande festa de casamento. A bodas do Cordeiro. Lá em Apocalipse, no capítulo 19, versículo 6, 8, o apóstolo João escreve assim: então ouvi uma, como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja noiva a si mesma já se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Todos são convidados a participarem de uma grande festa, onde o noivo é Jesus Cristo. Aleluia. E a noiva é a igreja. Convidados não como assim, em segundo plano, mas como um dos principais personagens, como que é a noiva. É grande festa, meu irmão. Ser escolhido é isso daí. Ser escolhido é você estar nessa festa. Ser chamado não quer dizer ser escolhido. Ser chamado é um chamado geral para toda a humanidade. Todos os seres humanos, todos os homens, eles são chamados, eles são convocados para essa grande festa. Mas todos vão participar dessa grande festa? E esse chamado, olha só que coisa interessante, meus irmãos. Na palavra de Deus é uma coisa maravilhosa. Esse chamado geral para todos os homens, ele já é revelado nos próprios títulos dos 5 primeiros livros da palavra. Do Pentateuco, que a gente chama de Pentateuco, mas o judeu chama de Torá, que significa ensino e instrução. Se você pegar lá os títulos no original, no hebraico, de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, não chama Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, e também não tem o significado que tem para nós em português. Somente Gênesis que mantém o significado, mas os outros livros não têm esse significado. E no hebraico é uma coisa interessantíssima. No original hebraico, se você pegar, traduzido para o português, o original dos títulos do livro vai formar uma frase. Eu já falei isso algumas vezes. Gênesis é Bereshit. Sabe o que é Bereshit? Bereshit é no princípio. Não é isso? Que está a primeira palavra no primeiro livro, no primeiro versículo, é no princípio. No hebraico tem isso. O título do livro já é definido pelas primeiras palavras em cada primeiro versículo de cada livro. Gênesis, no hebraico, Bereshit, no princípio. Êxodo, no hebraico, é Shemot. Shemot significa nomes. Terceiro livro, Levítico. Levítico no hebraico é Vaikra. Vaikra significa